Fala, galera, tudo bem? Eu sou a professora Gabi Jardim, professora de linguagens aqui do QG do Enem. E hoje eu tenho uma dica para você mandar muito, mas muito bem na tua prova lá no dia 3 de novembro. Eu já estudei com muita paciência os assuntos mais pertinentes de caírem no teu vestibular. Então eu separei os principais para trabalhar aqui no Quarentena com vocês. E um deles é o texto publicitário. Com certeza você está estudando e já fez alguma questão sobre texto publicitário, modelo Enem. Isso é muito importante. E essas questões elas não são complexas, desde que você domine as características desse gênero textual. Para isso, eu estou aqui e vou ajudar você com esse videozinho, beleza? Então vamos começar pela primeira e não principal, mas muito significativa característica. Quando eu produzo um texto publicitário, o meu objetivo inicial é persuadir o meu interlocutor. Gabi, o que de fato é persuadir? Quando eu quero persuadir, eu não fico satisfeito em fazer o interlocutor apenas aceitar meu posicionamento. Eu quero que esse interlocutor partilhe da minha ideia, que ele tome uma atitude frente ao que eu proponho a ele, a fim de que ele possa fazer da mesma forma que eu. Por isso que um texto publicitário tem como objetivo vender um produto, vender uma ideia, vender um conceito, incentivar um comportamento. Eu trouxe exemplos para que a gente possa analisar juntos e para que vocês percebam sem ter nenhum tipo de dúvida na hora de fazer a sua prova, beleza? Então, primeira característica, texto de caráter persuasivo. A segunda característica, principalmente no campo da estrutura, é sabermos que é um texto de linguagem mista, ou também chamada de híbrida. O que isso significa? É juntar a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Eu uso palavras, eu uso imagens, uso inclusive tipos de cores, eu uso inclusive formatos de letras. Olha como cada um dos detalhes que compõem o texto publicitário fazem diferença na hora de impactar esse interlocutor, beleza? Outra questão, já no campo da escrita em si, é a escolha das palavras usadas. É muito possível que você identifique um texto publicitário pelo tipo de escolha verbal. Exemplo, é comum encontrarmos verbos no imperativo, que é o modo que trabalha com as ordens, com os conselhos. Já que eu quero fazer com que você tome uma atitude, nada melhor do que dizer compre, beba, faça. Lembra da propaganda da Nike? Just do it. Exatamente, apenas faça. É muito comum esse tipo de verbo. Não que seja uma obrigatoriedade, mas ele é facilmente percebido em grande parte desses textos publicitários. Belezinha? Outra característica muito legal é a linguagem dinâmica, a linguagem simples, que não se preocupa em rebuscar o vocabulário. Até porque o objetivo desse texto é ser acessível ao meu público-alvo. Também é importante que você se identifique, que você perceba, dentro da construção da linguagem, a musicalidade, a forma como é escolhida a organização das palavras. Tudo isso faz diferença. Tudo isso faz diferença na hora de impactar você que está lendo, que está assistindo, que está ouvindo esse texto publicitário. Beleza? Então, diante desse cenário, uma outra característica que também aparece com frequência é a polissemia. O que é polissemia, Gabi? É quando eu tenho uma palavra que pode oferecer múltiplos significados. Então, a brincadeira possível de se fazer na construção de um texto com as polissemias também é bastante usada nessa construção de gênero textual. Tranquilo até aqui? Vamos ver na prática como é que isso pode se apresentar. Dá uma olhada nessa primeira imagem que eu trouxe para vocês. Eu tenho aí uma imagem também construída de linguagem verbal, que é do hortifruti. Um grande mercado, na verdade, um grande hortifruti, acho que o nome é esse, né? Um grande lugar que se vendem frutas, beleza? Então eu tenho um tomatinho com uma boina, com um cap de policial, e um policial de uma região específica, nesse caso é de um batalhão de operações especiais do Rio de Janeiro, o BOP, e o nome que está em destaque aqui é Horta de Elite. E temos um subnome que diz: se não for hortifruti, pede para sair. Olha que interessante o diálogo que se faz, que também é muito comum nesses textos publicitários, com outro texto que é o filme Tropa de Elite. É muito legal
como as propagandas desse hortifruti, elas apresentam essas intertextualidades. Então, a propaganda, como um dos textos publicitários, ela vai trabalhar diretamente aí com o objetivo de fazer com que você passe a consumir no hortifruti. Se não for hortifruti, pede para sair. Usa-se uma gíria, uma expressão muito comum do filme Tropa de Elite e pega-se elementos desse filme para colocar nesse anúncio. Tudo bem? Olha uma segunda possibilidade, galera. Nós temos aqui a seguinte frase acerca desse livro. Compre antes que acabou. Compre, olha aí o verbo no imperativo. Antes que... Aí você espera, pô, compre antes que acabe. Só que, na verdade, a escolha da palavra é compre antes que acabou. Não deu nem tempo de você comprar pela quantidade de procura, pela quantidade de vendas oferecidas para esse livro, para esse produto que está sendo aqui propagandeado. Tranquilo até aqui? Mais uma para a gente poder fechar. Olha para essa última, que não trabalha necessariamente com uma linguagem tão explícita, ainda que venha presente aqui. O que é mais importante que vocês entendam é a imagem. Eu tenho um lugar que se deposita papel e eu tenho um papel verde que, por meio desse lugar que se deposita papel, percebe-se aí a formação de uma parte do continente americano. E a cada papel que está sendo retirado, esse continente vai ficando vazio, vai ficando negro, fazendo uma referência ao desmatamento desse continente. E aqui nós temos a frase Save paper, save the planet. Então, salve o papel, salve o planeta, uma campanha da WWF, que não vende aqui um produto em si, mas vende uma ideia, um comportamento. Tranquilo até aqui? Então eu tenho certeza que na hora de você fazer a sua prova, quando cair uma questão de texto publicitário, você vai acertar. Torço por isso. Beijo!